Olá pessoal, meu nome é Renato Cunha, eu sou hematologista e também trabalho com transplante de medula óssea e terapia celular, e vou trazer para vocês alguns destaques do Congresso Europeu de Hematologia que aconteceu há 2 semanas atrás em Viena, na Áustria. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre um estudo apresentado na sessão oral, que diz respeito ao uso e ao emprego de uma estratégia, eu diria, de um carticel desenhado para tratamento de doenças malignas de células T. Nós sabemos que esse tipo de doença, leucemia ou linfoma de células T, eles podem compartilhar também antígenos ou alvos com o próprio carticel. E aí a gente acaba por ter um fenômeno chamado de fratricidade, ou seja, a célula CAR-T pode destruir as células T malignas, mas também as células T normais e também as células T com o CAR-T inserido. Então é importante novas estratégias. O desafio ele é enorme no sentido de produzir novos tipos de vetores ou estratégias de edição genômica que possam entregar um CAR-T eficiente e, ao mesmo tempo, seguro. Então, nós tivemos a presença do grupo chinês que trouxe o CD7 através da inserção de um vetor de segunda geração. Eu diria que é um 41BB CD3 zeta, mas antes disso foi feita a deleção do CD7. Então, o CD7, pelo mecanismo, aí, por uma ferramenta de CRISPR-Cas9, foi editado, ele foi retirado dos linfócitos T, que 24 horas depois receberam o vetor lentiviral e produziram, então, através de um processo de transfecção, as células CAR-T anti-CD7 e, ao mesmo tempo, deletadas, né, através do CRISPR-Cas9 no seu CD7. Foi um estudo de fase 1 desenhado, que explorou a segurança e inicialmente a eficácia, sendo que um total de 15 pacientes foram incluídos. 13 pacientes foram realizados ou submetidos a coletas de células autólogas, ao passo que 2 outros pacientes receberam células dos seus doadores, já que todos os 15 pacientes incluídos foram pacientes pós-transplante de medula óssea, tá? Então, os resultados são interessantes. 100% dos pacientes apresentaram no 28º dia ausência de células T circulante. Alguns foram considerados como DRM negativa, mas na verdade são ausência de células T circulante. Desses pacientes, 13 com LLAT e 3 pacientes com linfoma de células T, linfoma linfoblástico de células T, e outros 2 com fenótipo misto, totalizando os 15 pacientes que eu acabei de referir para vocês. Eles apresentaram a remissão em 28 dias. Posteriormente, no intervalo de 2 a 3 meses, foram encaminhados para o transplante de medula óssea, sendo halogênico, sendo que 2 deles não tiveram condições de serem transplantados por progressão de doença. Os outros 13 pacientes foram transplantados e receberam, então, doador halogênico. Apresentaram como intercorrência ou efeito adverso uma CRS grau 3 em 1/3 dos casos, cerca de 30% dos pacientes, e neurotoxicidade de grau 3, né, em um paciente apenas. Todos receberam uma boa resposta após o uso de corticoide e de tocilizumab. Então, os resultados são entusiasmadores, né? Uma estratégia de difícil execução, e esses pacientes, posteriormente ao transplante de medula óssea, né? Então, aí o CAR-T ele funcionou como uma ponte para o transplante. Eles continuaram em remissão, cerca de aí a mediana de 200 dias, mas ainda um follow-up curto, com exceção de um paciente que recaiu pós-transplante e acabou por morrer, indo a óbito posterior ao TMO. Então, desses pacientes transplantados,
um paciente foi a óbito, os demais continuam em remissão, mas num período inferior a 1 ano de segmento, ainda é necessário que mais pacientes sejam tratados e que um segmento maior seja feito. No entanto, já é um bom resultado no sentido de mostrar estratégias, compartilhando não só o uso de vetores, mas também de edição gênica, para que se chegue a uma manufatura adequada para evitar o efeito fratricídio ou o efeito mais difícil de ser manejado, quando se diz que produz um CAR-T contra uma malignidade de células T. Então, esse é um ponto importante, é um abstrato que eu acredito mereça destaque por esse aspecto. Talvez um dos primeiros estudos com esse princípio. Dando seguimento ainda dentro do CAR-T, um dado importante que veio foi a análise final do estudo Eliana. Se nós recordarmos o Eliana, esse foi o estudo que deu origem ao primeiro CAR-T aprovado do ponto de vista comercial nos Estados Unidos, há mais de 5 anos atrás. Então, é um estudo com Tisa-cel em crianças acima de 3 anos e adultos jovens, né, recaídos e refratários com LLA, e um estudo multicêntrico, né, um estudo de segurança, mas também de eficácia, que agora tem mais de 5 anos de segmento. Então, esses dados foram apresentados no ERRA e atualizados, né? O TISA ele conseguiu aí uma remissão acima de 80% naqueles pacientes que receberam o CAR-T no período curto, né? E posteriormente foram feitos os segmentos de todos esses pacientes, pelo menos segmentos aí de 5,9, quase 6 anos de segmento pós-infusão. Então, é um estudo pivotal de fase 2, um estudo aberto, multicêntrico, ele foi global, mais de um país, vários países participaram, com adultos jovens e também pediátricos. Foi realizada uma única infusão, né, de acordo com o peso do paciente, abaixo de 50 quilos ou acima de 50 quilos, e posteriormente aí os endpoints mais tradicionais de resposta global, sobrevida livre de doença, foram avaliados. No total, 97 pacientes foram incluídos, sendo que desses, 79 pacientes, cerca de 80%, conseguiram chegar ao tratamento com Tisa-cel. Os demais pacientes não receberam a infusão das células CAR-T. Então, a boa parte desses pacientes tinham mais de 3 linhas de tratamento, né? Todos, na verdade, pelo critério de infusão, de inclusão, melhor dizendo. Então, pacientes com histórico de tratamento ruim, sendo que cerca de 60% desses pacientes já tinham sido submetidos ao transplante de medula óssea. Então, a resposta global, né, aquela resposta completa em remissão, com ou sem recuperação hematológica, chegou a 80% dos pacientes, sendo que a sobrevida livre de doença em 5 anos ficou em torno de 49%. Então, um resultado bastante interessante, mostrando aí a permanência, né, a manutenção a longo prazo da resposta com o CAR-T-cell. Pontos importantes, a demora, né, na recuperação das células B, aí uma mediana alta, né, de mais de 30 meses, então o paciente pode ficar aplásico depois, aplasia de células B, principalmente, né, do compartimento de células B, que pode ou não ter uma implicação com a recaída, a gente precisa aprender um pouco mais em relação a isso. Além disso, cerca de 25% recaíram aí logo no início dos 6 meses ao primeiro ano, né? Que é um dado importante porque pode ter uma relação com a qualidade das células T que se gerou, já que tem um histórico de pacientes com inúmeras linhas de tratamento prévias. A sobrevida livre de doença em 5 anos, cerca de 42% para esse grupo também, tá? Em relação aos efeitos adversos, nós não tivemos nada diferente do ponto de vista a longo prazo. Aqueles efeitos adversos pós-infusão, agudos, eles já foram destacados nos primeiros estudos, né? Nos primeiros análises, vamos assim dizer. E aqui eu destaco apenas que acima de 1 ano,
Eventos como infecção foram em torno de 20% e citopenias em torno de 6%. Alguns pacientes experimentaram aí citopenias acima de 1 ano. É importante destacar esse aspecto, porque de fato é algo que faz parte do cenário do paciente com células CAR-T. Então, de uma certa forma, é importante o dado, a atualização e a finalização dessa análise de mais de 5 anos, mostrando que para uma parcela de pacientes aí, existe a manutenção, né, em torno de 40% da resposta ao Tisa-cel, sem efeitos adversos importantes a longo prazo. Fica o destaque para esse também Tisa-cel. Bom, posteriormente nós vamos caminhar para o transplante de medula óssea, né? Nós tivemos um estudo do grupo francês, randomizado, bastante interessante, um estudo multicêntrico de fase 3, aonde foi randomizado aplo versus doador não relacionado, HLA compatível, para receber o transplante halogênico para pacientes acima de 55 anos. Aqui o objetivo principal desse estudo foi ver se, para aqueles pacientes que tinham indicação de transplante e também tinham aplo, se a busca por doador, né, no caso aqui um não relacionado, poderia impactar o desfecho, poderia impactar a sobrevida, poderia impactar o tempo para o transplante, já que, de uma maneira geral, pacientes que possuem indicação de TMO não conseguem aguardar, pacientes, sobretudo com leucemias de alto risco, não conseguem aguardar a identificação de um doador não relacionado. Isso pode fazer com que o paciente recaia antes de receber o transplante. Ao mesmo tempo, a depender da situação, pode existir também uma certa demora em preparar o doador apto, embora ele seja relacionado, de uma certa forma, ele deveria ser mais rápido, né? Então, nesse sentido, esse estudo foi desenhado para comparar esses aspectos da randomização e do tempo de escolha de um doador com achados, né, e com desfechos como doença do enxerto contra o hospedeiro crônico, relapse free survival também, sobrevida ali de recaída, como GRFS, que é um outcome conjugado entre GVHD ou DASH e recaída ou relapse. Pela idade, esses pacientes receberam RIC, com fludarabina e busulfano de um lado, né, aqueles que foram com aplo, também receberam aí a tiotepa, né, para os pacientes não relacionados. Então, é flubu com saipós para um braço, esse é o aplo, e flubu tiotepa com saipós para aqueles que são não relacionados. Eles receberam o saipós, como eu acabei de mencionar, e ATG, mas também ciclosporina e MMF. Então, nós tivemos 108 pacientes incluídos, sendo que 106 pacientes foram, de fato, randomizados. 2 pacientes não tiveram condições de realizar a randomização, 40 pacientes foram para o braço do aplo e 37 pacientes foram para o braço do não relacionado. Nesse caminho, né, alguns pacientes perderam a indicação por progressão de doença, ou foram retirados do estudo por outros motivos. A grande maioria desses pacientes tinham ambos os doadores e foram randomizados de forma clássica, mas uma parcela deles, talvez um terço, fizeram randomização biológica, ou seja, ou tinham aplo ou tinham não randomizado, ou não relacionado, melhor dizendo, e por isso foi feita a randomização baseada no aspecto biológico, tá? Então, esses são dados importantes e dentro do, 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 do tempo de randomização não existiu diferença na randomização e na resposta para o transplante, né? Ou melhor, para receber o doador. Então, a mediana de tempo entre a randomização para o transplante foi de 76 dias para o apto e de 95 dias para o não relacionado. Mas isso não traduziu em alteração significativa do ponto de vista estatístico, tá? A mediana entre a randomização e o halo foi de 81 dias e 117 dias, respectivamente, quando o outro tipo de doador teve que ser buscado. Ou seja, se você tem um doador não relacionado e tende a buscar também um apto e fazer ambas as buscas, isso pode retardar
o seu tempo para levar o paciente para o transplante, o que faz com que, caso você opte por identificar ambos doadores, o ideal é que as buscas sejam feitas de forma simultânea. O paciente apto seja, o doador apto seja identificado e, ao mesmo tempo, o não relacionado seja identificado. Do ponto de vista de desfecho, tanto para o GRFS quanto para sobrevida livre de doença, PFS e sobrevida global, não teve diferença nos dois grupos. Então, esse tempo de randomização, de identificação de doador, não influenciou os outcomes de ambos os braços. Muito embora tenha sido identificado que lançar mão de uma estratégia e depois de outra retarda o processo, de tal forma que talvez a mensagem mais importante desse estudo seja que ambos os doadores, apto e não relacionado, sejam procurados ao mesmo tempo. Isso eu estou me referindo a pacientes que vão receber RIC acima de 55 anos de idade, considerando que pelo menos aí 80% depende do perfil étnico, né? Mas pelo menos 80% dos pacientes vão ter doadores em ambos os cenários, aplo e também não relacionados, quando a gente busca aí os bancos de doadores. Então, acho que são três abstrates importantes que trazem para nós impactos na prática clínica. O CAR-T anti-CD7, ele é, de fato, uma promessa em que nós devemos romper a barreira das dificuldades apresentadas no sentido de tratar pacientes portadores de doenças malignas de células T. Então, a conjugação, né, de um vetor lentiviral com uma estratégia de CRISPR-Cas9, ela realmente foi muito bem-vinda e vamos aí aguardar os desfechos de novos pacientes incluídos e do segmento de maior a longo prazo. O estudo Eliana, com a sua análise final, realmente é importante, consolidando o CAR-T no cenário do tratamento da LLA, LLA de células B, em crianças e adultos jovens. Fica a discussão posterior se esses pacientes, alguns merecem ser transplantados ou não, papel da DRM, uso de estratégias combinadas, como anticorpos monoclonais biespecíficos, e dentre outras opções de tratamento e estratégias terapêuticas. E, por fim, um estudo randomizado dentro de um cenário de prática clínica. Se discute com muita frequência os pacientes que têm necessidade de transplante, podem até procurar um doador não relacionado, mas por uma questão de tempo acabam por serem encaminhados para o aplo, para um doador aplo idêntico. Então, esse estudo traz realmente uma discussão do ponto de vista prático bastante interessante. Parabéns ao grupo francês pela iniciativa. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a oportunidade, espero que tenham gostado. Muito obrigado.